O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seja que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. Se é melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz quem a Deus se confia, feliz quem não anda pelos conselhos dos perversos. Foi o que acabamos de ouvir, queridos irmãos, no Salmo que declamamos, que aclamamos. Feliz quem a Deus se confia e não segue os conselhos dos perversos. E a primeira leitura nos mostra justamente o cuidado que nós temos que ter com os conselhos dos perversos, e principalmente do diabo. A liturgia está permeada hoje do pecado, e é isso que o inimigo de Deus espera de nós, que a gente comece a acostumar com a vida de pecado e ache natural. E muitos cristãos se enganam justamente com isso. Ah, mas Deus é misericordioso, Deus é compaixão, Deus perdoa sempre. Isto é verdade. E ninguém vai tirar isso de Deus. Não existe nada maior do que a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus, para ser exercida, tem que haver também o arrependimento, a conversão, a mudança de vida. E muitos se enganam justamente com isso. Querem que a misericórdia de Deus seja exercida sobre nossas vidas, mas não muda de vida. E começa, peca, pede perdão a Deus, ó Senhor, perdoa, eu errei, mas com a certeza de que vai continuar fazendo aquilo. Não existe um desejo sincero no coração de mudança. Não quer converter. Ah, eu roubei, nossa, eu estou arrependido. Mas não repara, não devolve, não dá um jeito de reparar o erro que cometeu, de ir tirando algo de alguém, e quando tem uma oportunidade faz de novo. A palavra ela é clara. No final dos tempos, ele será cobrado por isso. Por isso, queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado na vida espiritual, para a gente não começar a criar uma tibieza de fé, porque a tibieza de fé, essa frieza de fé, nos vai fazendo nos acomodar. Não há uma luta pela santidade, não é um exercício, um esforço, uma reflexão de falar, não, quais são as minhas faltas? Não, eu reconheço, ótimo. Agora, quais são os passos que eu vou dar para tirar isso da minha vida? Para romper com estes atos, com essas atitudes pecaminosas que ofendem a Deus e ao próximo. E o inimigo vai entrando. E a palavra diz bem, mas
Não aconteceu nada comigo, eu pequei e está tudo muito bem, está tudo funcionando bem, está tudo correndo bem, eu estou satisfeito com as coisas. Isso é embuste, porque existe uma coisa que dentro da misericórdia de Deus chama-se paciência. Deus é paciente, Deus espera, Deus luta pelos seus filhos até o último momento. Por isso que Ele não exerce a justiça imediatamente. A misericórdia de Deus, ela vem acompanhada de justiça. E não se iludam que eu vou viver a vida que eu quero e no final eu vou me arrepender e Deus vai ter perdão de mim. Deus é obrigado também a aplicar a justiça. Alguém que lutou pela santidade, alguém que buscou ser honesto, correto, viveu em paz com os outros, ele não pode ser tratado e não será tratado da mesma forma que aquele que levou uma vida devassa, que nunca viveu a paz com os outros, que nunca foi honesto, nunca foi correto. O tratamento não será igual. A misericórdia é igual, mas a justiça é diferente. A misericórdia é para todos, ricos e pobres. Não existe diferença da misericórdia, mas da justiça sim. Deus aplicará a justiça segundo a vida que eu levei. E isso faz parte da fé cristã. E eu tenho que ter esta consciência. Por isso eu não posso me acomodar. E isso é uma tentação terrível para vocês e para o padre também. Eu cometi isso aqui, ninguém viu, ninguém sabe, não estou sendo punido, não estou sendo penalizado, não estou passando vergonha por causa disso, então eu vou continuar fazendo. Essa é uma grande tentação. Eu não sofri nada por causa do meu pecado, mas existe a justiça divina no final. E é claro que eu não posso viver uma vida de pecado e achar que diante de Deus tudo será paz e amor, porque Deus deverá aplicar justiça sobre nós. Por isso nós devemos cuidar com a vida cristã. Por isso a vida de oração, o discernimento, a busca de uma vida espiritual que nos ajude de vez em quando a parar e pensar, espera lá, não está tudo muito bem assim não está acontecendo nada comigo, mas a minha consciência está me acusando. Às vezes nós levantamos desanimados, abatidos, cansados, angustiados, e nós deveríamos perguntar, da onde vem essa angústia? Da onde vem esse cansaço, esse peso? Mas eu dormi bem, eu acabei de sair de umas férias, de uma folga, eu não estou tão abarrotado de trabalho assim. Por que eu estou tão oprimido? O pecado faz isso conosco, que nós chamamos de opressão. O inimigo vai nos oprimindo. E aí a gente vai sentindo uma angústia da alma, não é do corpo. E se a alma não está bem, o espírito não está bem, o corpo também vai padecer. Por isso que muitas doenças que nós temos são desenvolvidas por males espirituais. Alguns dizem, isso é bobagem. Não é. Alguém que não está em paz com Deus, alguém que não se cuida em Deus, que não tem um espírito reto, é claro que ele vai ser oprimido pelo inimigo. Alguém que está numa vida de pecado, é claro que ele vai ser oprimido. E isso vai gerar consequências no próprio corpo. Esse é o pecado individual. Mas também existe a dimensão daquilo que foi apresentado no Evangelho, que nós chamamos de pecado social. Não causeis escândalos aos pequeninos. E quando falamos dos pequeninos, não é só das crianças, também delas. Por isso a obrigação de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um educador, de um catequista, do sacerdote, da irmã, cuidar dos pequeninos, dar a eles o respeito, a dignidade que eles merecem, não escandalizar, não explorar, não abusar de uma criança. E não estou falando só no contexto sexual afetivo, no contexto de respeito, de dar à criança o que é direito dela. A paternidade, a maternidade, o amor e o carinho. Isso é o pecado social, quando eu não dou ao outro o que é de direito dele. O pecado de escandalizar os pequenos pode ser a exploração do pobre, do humilde. Esses explorados são os pequenos porque não têm direito de defesa. Eles não têm como se defenderem, são oprimidos. Eles não têm dinheiro, eles não têm poder político, eles não têm arma, eles não têm força de exércitos. E isso Deus é muito claro. Não escandalizeis os pequeninos. Nós não podemos fazer isso.
E a gente vê muito isso no mundo. O pecado social, ele é muito grande na sociedade. A gente acabou de ver agora Brumadinho. É uma realidade. Aquelas famílias que perderam tudo, seus entes queridos, todo mundo, não tem quem defenda eles. Mas os poderosos têm quem os defendam. Grandes escritórios de advocacia, muito dinheiro, influência política, que são capazes de mudar as engrenagens. É nesse sentido que Jesus fala: não escandalizei os pequenos, não os explorais. Porque eles não têm quem os defende. Mas diante de Deus será feita a justiça. Esses que foram humilhados, rebaixados, pisados, excluídos, explorados, Deus elevará eles ao reino do céu. E aqueles que exploraram ganharão a fornalha eterna. A palavra de Deus, ela é claríssima e não tem dúvida sobre isso. Agora, cabe a cada um de nós tomarmos consciência diante de Deus da nossa condição. Nós não estamos aqui para poder ficar tampando pedra nas pessoas, mas nós estamos aqui, a igreja tem esse papel de chamar as pessoas a tomarem consciência do seu papel diante de Deus e da igreja. É chamada a tomar consciência daquilo que ela faz para explorar o outro de alguma forma. Para usar, eu falei isso domingo aqui, né? Do abuso psicológico, do domínio. Isso também são formas de abusar do outro. Quando você usa a tua inteligência para dominar a pessoa, quando você usa do teu poder, do teu dinheiro para controlar o outro, isso são formas de pecado que cria escândalo. Educar um filho para si e não para Deus. Os filhos não nos foram dados como pedras preciosas para serem guardadas. São pedras preciosas dadas por Deus para serem formadas e educadas para o mundo, para ser um testemunho, para que façam diferença no mundo, para que não permita acontecer aquilo que eu dizia, dessas explorações. É triste quando a gente vê que o ser humano está perdendo essa dimensão da consciência, não sente culpa mais diante das coisas, e chegam com a cara mais lavada diante de todos para dizer: não, nós não temos culpa, nós fizemos tudo direitinho, nós cumprimos todas as obrigações, e que a gente sabe que são mentiras deslavadas, que não fazem em função do dinheiro, para economizar, para não gastar. Porque se fizer tudo do jeito que se pede, as normas, vai gastar muito. Então não dá valor à vida humana. O valor está nas coisas e não nas pessoas. Quando um dirigente, e mesmo aqui no Instituto, se eu não fizer algo que dê segurança a vocês, eu não estou preocupado com vocês, eu não estou preocupado com as crianças, eu estou preocupado com a estrutura, com o dinheiro. Mas eu não posso gastar isso. Mas o que é mais importante? O prédio ou as pessoas que vêm no prédio? Esse é o chamado pecado social. Quando nós vamos tirando do nosso eixo, da nossa visão, as pessoas, elas deixam de ser importantes, nós usamos e depois desprezamos. Por isso Jesus Cristo deixou a igreja. Por isso a igreja, ela é um sinal do corpo místico de Cristo, ela é uma voz profética para acusar, e isso vale para os seus quadros internos, e o Papa Francisco tem feito isso muito bem. Ele não tem tampado o sol com a peneira. E ele fala: os padres que erram, os bispos que erram, devem responder pelos seus atos. O Papa disse isso. Todos nós temos que ser capazes de fazermos o nosso meia-culpa diante de Deus. Por isso, a importância da espiritualidade. Sem uma espiritualidade, nós não entendemos misericórdia e usamos ela mal, e não entendemos nada da justiça, porque a gente brinca com Deus. Por isso muita gente ofende a Deus, blasfema contra Deus, porque trata Deus como uma coisa qualquer. Não se tem o respeito, não se tem aquilo que a primeira leitura diz que se chama temor a Deus. Muito cristão está perdendo o temor a Deus, que significa não ter medo de Deus, mas ter aquele receio de perder a oportunidade de ver a face de Deus. Eu vou viver tudo que a vida me permite, porque eu quero gozar bem a vida. Mas ela não para pensar: será que gozar bem a vida não vai me custar depois a eternidade diante do Senhor?
Muita gente tem um discurso, o inferno é uma linguagem metafórica. Não, o inferno existe, ele é real. Não é do jeito que a gente vê, caldeirão, fornalha, como está dito ali. Mas o inferno é um estado de espírito que nós somos jogados, aonde jamais eu poderia ver a Deus novamente. Hoje eu posso, eu estou garantido. Eu posso ver Deus na Eucaristia, eu posso ver Deus aqui, eu posso fazer experiência dele. Mas o dia que se eu não for salvo, é perder isso pela eternidade. Este é o estado do inferno. Nós somos espírito, então o meu espírito não será mais confortado, consolado por Deus. Hoje mesmo quando eu peco, eu sou confortado, sou consolado, sou cuidado. Mas o dia que eu perder a salvação, não terei mais essa oportunidade. Por isso a liturgia de hoje também nos chama a atenção para olhar um pouquinho para nós. Olhar para o pecado social do mundo, mas também olhar para a nossa vida. Feliz aquele que confia no Senhor e não segue os conselhos dos perversos. Que a gente possa ter esta coerência, essa fidelidade de coração aos princípios que Deus nos deu e nos ofereceu. Como assim foi os apóstolos e discípulos de Jesus. Portanto, morreram por Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.